abençoar a sua vida. Amém? Mas Deus tem uma mensagem para você. Deus tem uma palavra ao seu coração. Porque muitas vezes o que impede de nós recebermos a vitória é a nossa desobediência. Para com quem? Para com Deus. Porque Ele tem abençoado. Então muitas das vezes nós somos desobedientes. E as promessas do Senhor para a nossa vida, ela é interligada com a obediência. Deus não vai dar derramar sobre a sua vida qualquer tipo de bênção, prosperidade que for na sua vida, se você for desobediente. Amém? Você tem que ser obediente ao Senhor. Principalmente você tem que ter fé, que te resolve. Porque sem fé é impossível não agradar. Eu estudei a palavra do Senhor, orei, Senhor, uma palavra, no final da campanha, eu creio que o Senhor vai derramar o seu poder, pessoas vão receber vitória, pessoas vão se abrir mais ainda. E eu comecei a estudar, Deus me deu uma palavra, e essa palavra diz o seguinte: amém? Temos da mensagem no seu coração. Você gosta de anotar, meu irmão? Anote, em nome de Jesus. O arrependimento por meio da obra. Isso impede que nós devemos ser abençoados, porque nós somos fracos, somos falhos, nós cometemos o quê? Erros. Amém? Cometemos erros. Você e eu, nós não estamos livres do pecado, meu irmão. Só que é uma grande diferença. Quando você se arrepende, quando você reconhece, hoje, eu errei, eu falhei. Muitas pessoas veem na sua mente e isso é sério, realmente. Eu estou longe do Senhor, eu estou no pecado, eu estou em falta, eu estou deixando de fazer algo para com Deus. Esquece. Aí o Espírito Santo que está conosco, ele toca e vem na sua mente. Só que o povo sabe que está no erro, sabe que está distante, mas não se arrepende. Não quer. Não procura a Deus para pedir o seu perdão. Mas Deus conhece meus pensamentos. Deus sabe que eu estou arrependido. Eu não preciso nem falar. E quando nós falamos com o Senhor, quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Está escrito lá em Tiago 4:10. Humilhe-se na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Amém? Humilhar é quando você abre o seu coração, quando você conversa: Senhor, olha, eu cometi, Senhor, estou arrependido, Senhor, me lava, Senhor, me perdoa. É assim que tem que ser. É uma mensagem, o arrependimento por meio da oração, da sua oração. Não é da minha. Amém? É você que tem que pedir ao Senhor para que o Senhor venha lhe perdoar. Eu quero mostrar na sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15. A partir do versículo 2. Se você tiver um pouquinho de dificuldade para encontrar, não tem problema. Não tem que alcançar, não mais. Essa ajuda pelo irmão que já encontrou, ele vai lhe ajudar. 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 2. Vamos lá? Ele saiu para encontrar-se com Asa e disse: escuta-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Escute, o Senhor está com vocês. Quanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, Ele vos abandonará. Amém?
deixar. O Senhor nunca vai te abandonar. É verdade. O Senhor jamais vai te deixar na mão. Jamais Deus vai te deixar só. Jamais Deus vai virar as costas para você. Enquanto você estiver com Ele. Se você estiver com Ele, Ele está com você. Quando você o buscar, você vai encontrar, porque Ele mesmo vai deixar que você o encontre. Agora, se você abandonar, Ele vira também as costas para você. Ele também abandona você. Amém? Muitas pessoas sabem disso. Uma certa vez, a nossa igreja sede era menorzinha, na Galileia. Chegou um rapaz, conversando, estava eu e mais duas pessoas. Eu já estava saindo. Muitas vezes a escola bíblica no carro. Só que eu escutei alguns irmãos de outra congregação conversar com o nosso missionário. Falou, não, missionário, o senhor está errado. Meu pastor pregou lá que salvo uma vez, salvo para sempre. Falei, totalmente equivocado. Se você o abandonar, ele o abandona também. Amém? Não é claro você estar triste aqui no meu coração e vou fazer vontade do mundo, vou fazer vontade da minha carne, vou cair, aí cair, acabou. Deus fala, é impossível agradar a dois senhores. Ou você é meu ou você não é. Ou você me agrada ou você não agrada. Deus não tem segundo termo, meio termo. É sim, sim ou não, não. Amém? E é fácil de escolher. Somos nós que dificultamos. Por quê? Porque nós olhamos, nós fazemos como uma mulher de Ló. Os anjos foram lá e soltou para tirar a família dele. Os anjos, vão, mas não voltem para trás. Vão esquecer do que ficou. Vão esquecer do teu passado, meu. E eles foram, essa mulher de novo, ficou lembrando das coisas que ele deixou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou uma cidade de sal. Nós fazemos da mesma maneira. Sabemos que não é para voltar, sabemos que não é para olhar, mas nós fazemos. E isso desagrada a Deus. E quando nós desagradamos a Deus, lógico, você não vai ser abençoado. Você vai sim ser abençoado como você realmente. Eu estou distante. O que foi que eu fiz? Por que eu não estou fazendo isso? Eu falei que ia fazer e não estou falando, não estou fazendo. Deus está vendo. Deus muitas vezes fala através do seu pastor, ora no irmãozinho e fala com você e você não liga. Você escuta, é verdade, eu vou. Para de falar que vai e vai. Para de falar que não que vai fazer, faça. Amém? Tem muitas pessoas gostam de falar, eu vou fazer, pastor, eu vou, não, pode deixar, eu estou aqui. E na hora eu fiz, e na hora eu aparece. Sumiu, cadê? Não. Você não fala que vai fazer? Faz. Eu já viu? Faz. Deus já viu? Está vendo sim. E vai pensar na sua vida. Amém? A desobediência acontece nós. Seguimos vitória. Hoje Deus está falando com você. Hoje é a última dia da campanha. É uma luz gigante. Sabe o que pode impedir esse gigante cair? A sua desobediência. Você pode estar com falta com Deus. É por isso que Deus está falando assim, conserte hoje. Para que eu derrube o gigante. Porque não somos nós que derrubamos. Eles se derrubam. Mas quem derruba é Deus. Amém? Quando nós vamos passar para a campanha, vou citar nos versículos para você ver que não somos nós que lutamos, é Deus que luta. Porque nós somos o povo do Senhor. Amém? Nós somos o povo do Senhor, meu querido. Somos hoje. Você pode estar em foto comigo. Você pode estar distante de Deus. Você pode passar o dia hoje todo dia, sexta-feira, último dia da campanha. Você não pode entender a Bíblia. Você não pode ter orado. Ah, mas eu estava trabalhando.
um louvorzinho espiritual para você adorar o Senhor, não se colocou. Nem louvor você lembrou de colocar para adorar o Senhor, nem isso. Porque hoje em dia tem música em todo canto. É ou não é? Sabe, não tem um dinheiro para comprar CD, tem emprestado para você pôr uma música de louvor. Põe o presente de Deus dentro da tua casa. Hoje nós estamos mais nosso tempo olhando para a TV. Olhando, é filme, é novela, é isso, é aquilo outro. Todo tipo de coisa. O louvor pode ser edificado. O louvor fala no nosso coração. Muitas vezes quando nós estamos por baixo, alguém toca um louvor, esse louvor lembra que o louvor toca no nosso coração. A presença do Senhor está entoada no meu luz. Louvor. Tocar não tem um louvor para tocar. Esquece de Deus, eu lembro de Deus que toda hora que é para vir para a igreja. Pode, não espere nada. Não espere que Deus vai ver os povos do céu dessa maneira. Você pode transformar. E quando nós estamos falando com Deus, a primeira coisa que chega na nossa vida é qualquer obstáculo que aparecer é motivo de não vir. Eu não vou. De cabeça. Estou demais com remédio, na farmácia. Tomou remédio. 7 horas. Hora de vir para a reunião. Ai, meu cabeça está demais. Todo mundo vai para a cabeça. Sumiu. Corre para a televisão. Corre para a caixinha. Corre para conversar com os amigos. Eu não quero sumir. Hora de manhã de pastor. É ou não é? É ou não é? Você não quer que não? É. Muito. E nós sabemos. Satanás ele é astuto. Satanás ele não é burro. Ele sabe trabalhar. O que ele quer ver é você longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, na casa de Deus, você estiver, ele bate palmas. Isso, não é hoje, não. Isso mesmo. Olha, vai passar um pouco de Alexandre. Vai não. É isso que ele faz. Quanto mais você ficar longe, quanto mais você deixar de orar e de louvar a Deus, ele aplaude, se agrada. Estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Deus vê tudo que você faz. Satanás também te vê. Ele sabe que você lê a Bíblia. Ele sabe que você ora. Ele sabe como é a tua vida. Porque ele te odeia. A palavra de Deus, ele fica ao seu redor, como indo igual ao todo para você atrás. Então, ele sabe o que você está fazendo. Você precisa de você. Você precisa orar e buscar o Senhor. Você tem que fazer um novo de todo o coração. Você tem que fazer um Senhor, a presença do Senhor se derramar sobre você. Há quanto tempo não estava lá pelos teus olhos para adorar a Deus? Há quanto? Quanto tempo? É mais fácil cair na areia do que lá, Senhor. Certo? Quando nós quebramos o nosso coração na presença de Deus, Deus olha, Deus vê, Deus responde. Amém? Abra a sua Bíblia. O livro de Isaías.